Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Oficina Tarô. Esse é um canal que se dedica com amor à arte do tarô, respeitando o ponto de vista de cada um e preservando o direito de ter um ponto de vista que não segue o pensamento cartesiano vigente. Eu estudo tarô há mais de 6 anos e demorei um tanto para desenvolver um trabalho exclusivamente dedicado a essa arte. Quando tomei essa decisão, uma coisa era certa: eu não poderia fazer mais do mesmo. Trazer o mesmo ponto de vista que vários grandes e importantes autores e autoras era me tornar mais um papagaio de pirata. Portanto, tudo que eu trago aqui está profundamente pintado pela minha visão de mundo, pelos meus estudos e muitas vezes vai trazer sim um tom provocativo. Não no sentido de invalidar o que os grandes já disseram, afinal, quem sou eu, né? Um grão de areia falante. A ideia aqui, na verdade, é proporcionar novas perspectivas e avançar um trabalho que, assim como a Carta Zero, precisa caminhar com as suas próprias pernas e seguir em frente. E como o objetivo aqui é informar e educar, nós vamos já desde o início do trabalho nos dedicar a dissolver algumas mentiras e ideias erradas que algumas pessoas ainda têm sobre essa fantástica arte interpretativa que é o tarô. Então, vamos lá. O primeiro mito que já foi completamente refutado sobre o tarô é de que ele teria surgido no Egito. Não, o tarô não é egípcio, segundo os historiadores, é claro. Nós sequer encontramos imagens próximas aos arcanos nos hieróglifos egípcios. O fato é que quem plantou a semente dessa crença no mundo foi o pastor protestante e iniciado maçom Antoine Court de Gebelin, eu acho que é assim que se fala o nome dele, quando ele escreveu sua obra Le Monde Primitif, o mundo primitivo, analisado e comparado ao mundo moderno, obra publicada a partir de 1781. Gebelin sugeriu que os arcanos do tarô pertenciam ao livro de Thoth, deus egípcio que representa a figura de Hermes Trismegistus, o escriba dos deuses responsável pela escrita e pela sabedoria. Em sua obra, Gebelin disse: "Olhei para a carta e tão logo vi, reconheci a alegoria. Cada pessoa mostrou-me uma carta e em um quarto de hora o baralho havia sido examinado, explicado e proclamada a sua origem egípcia. Uma vez que isto não foi uma invenção de nossa imaginação, mas o resultado de um conhecimento sensível e seleto desse jogo em conexão com tudo o que se conhecia sobre as ideias do Egito, prometemos a nós que um dia levaríamos ao conhecimento do público. Os trunfos em número de 22 representam em geral líderes temporais e espirituais da sociedade, os poderes físicos da agricultura, as virtudes cardeais, casamento, morte e ressurreição, ou a criação, os vários jogos de fortuna, o sábio, o bobo, o tempo que consome tudo e etc. Assim, vemos que todas essas cartas são também imagens alegóricas relativas ao universo da vida e passíveis de combinações ilimitadas. Gebelin não estava completamente errado, como muitos aspirantes a historiadores do tarô contemporâneo sugerem. Afinal, ele realizou sim uma interpretação intuitiva extremamente valiosa dos arcanos. O seu erro é apenas histórico, até onde nós temos conhecimento. Ainda assim, suas ideias e percepções são extremamente valiosas, nos mostrando que os temas arquetípicos de cada arcano são atemporais. E de fato, nós podemos encontrá-los em diversas culturas antigas, através de diversos mitos e imagens arquetípicas que são verdadeiros pacotes de energia e informação que pairam tanto sobre o inconsciente coletivo quanto sobre o supraconsciente da humanidade. Outra informação importante sobre Kurt de Gebelin é que ele foi o grande responsável pela visão esotérica do tarô que nós temos hoje. Antes da sua obra, o tarô era apenas um jogo de cartas que inclusive já havia perdido seu brilho. A historiadora Cynthia Gillis, em seu fantástico livro O Tarô, uma história crítica, menciona que por volta do ano de 1726, apesar do tarô ainda ser jogado em alguns lugares da Europa, ele foi descrito como obsoleto,
nos livros de jogos franceses. Por fim, vale lembrar que Gebelin também foi extremamente vanguardista ao perceber o namoro entre os 22 arcanos do tarô e as 22 letras do alfabeto hebraico, relacionando as cartas ao antigo saber cabalístico. Apesar de tantas contribuições positivas, de fato Gebelin errou sobre a história do tarô. Ao contrário do que ele acreditava, as cartas de tarô propriamente ditas não surgiram no Egito, mas sim na Itália do século XV. Mais especificamente no centro da nobreza de Milão, Ferrara e Florença. Provavelmente, as cartas do triunfo, como eram chamadas, serviram tanto como cartas de jogo para entreter a nobreza, quanto como instrumento educativo, ensinando virtudes extremamente importantes para o triunfo de um ser humano. A mim, a ideia de educação no sentido literal da palavra me parece muito mais sagrada e coerente com o poder arquetípico presente nos arcanos. De qualquer forma, é apenas uma percepção pessoal minha. Nós falaremos mais sobre cartas e educação em futuros vídeos. Portanto, até onde sabemos hoje, o tarô surge na Itália do século XV, através do conjunto de baralhos criado para a família Visconti Sforza, e reconhecendo e reverenciando a importância histórica, é essa a hipótese sobre a qual desenvolvo o meu trabalho. Contudo, eu não tenho aqui uma posição agressiva ou aversiva a Gebelin, pois algumas informações sobre a história do tarô ainda me intrigam, mesmo porque é um campo nebuloso. Mas, quem sabe no futuro, eu trago alguma nova provocação por aqui. Vamos passar agora para o segundo mito que paira sobre o tarô, que é preciso acreditar no tarô para que ele funcione. Mito esse que é muito difundido através daquela famosa frase, eu não acredito no tarô. O fato, pessoal, é que não é necessário acreditar no tarô. Ele simplesmente existe. É um jogo físico composto por 78 cartas que hoje é utilizado para diversos fins, seja para adivinhação, auxílio terapêutico, autoconhecimento, iniciação espiritual, educação, entre vários outros fins. Quando você tira uma carta do baralho, não precisa acreditar em nada. Ela está lá, bem na sua frente, com a sua imagem aberta, transmitindo uma informação alegórica, que pode ser bem ou mal interpretada por você, mas a imagem está lá e carrega a informação arquetípica a que se dispõe. Acreditar ou não acreditar não muda a informação que lá está contida. O que você pode fazer é ignorar essa informação ou não acreditar que a pessoa que está lendo aquela carta tem a capacidade plena de decodificar aquela mensagem. Contudo, a mensagem está na carta. Mesmo que a pessoa não tenha bagagem simbólica e conhecimento suficiente para interpretar aquela imagem de forma extremamente precisa, a primeira impressão que a pessoa tiver sobre a carta, ainda assim, é extremamente valiosa. Afinal, depois que o artista criou a obra, sem deixar absolutamente nada escrito, apenas uma imagem simbólica, todo o resto, após isso, é pura interpretação. Existem aqueles que defendem que tal escola de tarô estava certa e que a outra estava errada, ou então que se você não seguir nenhuma das principais escolas clássicas de tarô, você vai estar errado ou impreciso. Mas o fato é que até mesmo essas grandes escolas foram simples grupos de pessoas que interpretaram o tarô à sua própria maneira, de acordo com as suas próprias convicções, com os seus próprios paradigmas, e também relacionando as cartas com o saber cabalístico da forma como julgavam mais oportuna. O grande fato é que o poder do tarô reside na imagem. E o que eu mais vejo hoje em dia são autores que buscam o politicamente aceito pela ciência cartesiana, escrevendo considerações extremamente racionalistas sobre um baralho que é profundamente simbólico. Por esse motivo, eu gosto muito do que diz o grande tarólogo e cineasta Alejandro Jodorowsky. Abre aspas. Não há como chegar ao inconsciente falando a linguagem da realidade. Há que se ensinar a razão a falar a linguagem dos sonhos. Fecha aspas.
Eu sinto o impacto dessa frase profundamente, porque eu vejo que a grande função da arte é provocar uma perturbação no nosso inconsciente que tenha o poder de trazer à luz da consciência uma série de imagens arquetípicas que estavam profundamente escondidas, nos fazendo repetir padrões negativos, tanto a nível coletivo quanto a nível individual. Então, para mim, o grande papel das imagens do tarô é catalisar uma catarse artística dentro de cada um de nós. Racionalizar demais, criar manuais, pode acabar atrapalhando o processo e nos prendendo única e exclusivamente na mente racional. Veja, é preciso que fique bem claro aqui que, para mim, o conhecimento das escolas francesa e inglesa de tarô e das outras escolas, como a russa, por exemplo, são extremamente importantes. São a base, são os pilares de sustentação para tudo o que vem depois. A minha crítica é direcionada a todo aquele que acredita que todas as relações já foram feitas e que tudo o que precisava ser escrito sobre tarô já foi escrito e, portanto, nós devemos seguir uma ou outra escola à risca, sob a pena de errar as nossas previsões. E essa ideia de acerto e erro em prever já reflete o que eu considero um terceiro grande mito que acaba afastando as pessoas deste saber iniciático e marginalizando o tarô, que é aquela crença que as pessoas têm de eu tenho medo do tarô porque ele vai prever o meu futuro e vai dizer quando eu vou morrer, então eu não quero olhar para isso. Olha, eu respeito muito o trabalho e a visão daqueles profissionais do tarô que trabalham com a adivinhação. Por todo o respeito que eu tenho pelas disciplinas mânticas, pelos oráculos e por todas as suas vertentes. São justamente os oráculos as ferramentas milenares que colocaram os seres humanos em contato com a sabedoria divina. Contudo, a ideia que se tem sobre a adivinhação me incomoda um pouco. Apesar de não ser nenhum especialista em filologia, em etimologia, eu acredito que cabe aqui trazer algumas ideias sobre a palavra adivinhação. Essa palavra adivinhação se origina do latim divinare. Divinare significa aquilo o que é divino. Já o prefixo ad, para formar a adivinhação, parece um elemento de composição que em latim está relacionado com a ideia de aproximar-se, aproximação. A adivinhação, portanto, seria o ato de se aproximar do divino, receber uma inspiração desse divino. Outra informação interessante é que se nós observarmos as categorias verbais do italiano, uma língua essencialmente latina, nós temos verbos terminados em are, ere e ire. Então, se nós colocarmos outra terminação verbal em divinare, a terminação ire, teremos a palavra divenire, que significa vir a ser. Essas reflexões me levam a interpretar a ideia de adivinhação literalmente como o ato de se aproximar do divino para receber uma inspiração que vai nos ajudar a construir o futuro, o vir a ser. O que viremos a ser, meus amigos? Exatamente aquilo que nós construímos hoje. Por isso eu gosto tanto do conceito de Alejandro Jodorowsky, quando ele diz que o tarô não fala sobre o futuro, mas sobre o futuro do presente. Ou seja, a ideia de que o tarô é uma ferramenta que nos auxilia na conexão com o divino para que nós tenhamos inspirações para construir um futuro positivo. Novamente, eu respeito a todos os que utilizam o tarô para prever o futuro. Contudo, crer na ideia de que é possível ver o que irá acontecer nos coloca numa posição marionética, como se nós fôssemos fantoches. Tudo então já estaria pré-configurado e nós seríamos apenas marionetes, fantoches do destino. Olhando para a ciência, eu encontro o fantástico físico ex-NASA Thomas Campbell com a sua teoria sobre a realidade virtual. Depois de muito consumir o trabalho de Thomas Campbell,
e de conhecer o tradutor dele no Brasil, o grande Mário Jorge, e inclusive conhecer pessoalmente o Thomas Campbell, eu fui presenteado com um texto sobre essa ideia de previsão do futuro, que eu vou inclusive deixar o link aqui nos comentários. O título é: O futuro já aconteceu? Não, é você quem escolhe. Ele escreve: nem tudo no passado aconteceu. Ocorreu apenas aquela parte das possibilidades dele, que nós decidimos experimentar através das nossas próprias escolhas. No futuro, assim como no passado, sempre existem múltiplas possibilidades, mas a cada momento nós só podemos selecionar uma entre várias das escolhas que constantemente nos aparecem. O passado que nós lembramos é constituído das escolhas que nós fizemos e das consequências delas. O futuro, segundo a teoria, é probabilístico. Portanto, carrega uma infinidade de possíveis probabilidades, umas mais prováveis, outras menos prováveis. Por exemplo, sabendo que o cigarro é altamente cancerígeno, se eu fumar a minha vida inteira, existe uma grande probabilidade de que eu desenvolva essa doença. Essa probabilidade é grande, mas não é a única. Afinal, existem vários casos de pessoas que fumaram por toda a vida e viveram longos anos e nunca tiveram problemas advindos do cigarro. Eu digo isso para ilustrar que, segundo a teoria de Campbell, é sim possível acessar as maiores probabilidades futuras. Nós podemos, por exemplo, acessar uma com 80% ou 90% de chance de acontecer e acabar no final das contas acertando. Contudo, é impossível ter a certeza de que essa probabilidade vai se concretizar. A minha opinião aqui é: se eu acessar uma grande probabilidade através do tarô e contar isso para o meu cliente, para o meu consulente, a grande tendência é que ele viva a vida inteira esperando essa probabilidade acontecer. Então, se ela for negativa e o consulente realmente manifestar ela em sua vida, ou então se ela for positiva e esse consulente deixar de conquistar aquilo, porque ele passou o tempo todo esperando, o que acabou alterando a sua realidade e fez com que, na verdade, ele não conquistasse, eu vou ter uma enorme responsabilidade em cima disso. Você concorda? Então, eu acho até antiético eu fazer isso. Agora, observar o tarô como uma grande biblioteca de imagens arquetípicas, ou seja, de padrões de pensamentos e comportamentos, me permite entrar em contato com estados de consciência do todo, que carregam energia e informação de alta qualidade, para que eu ou meu consulente recebamos inspirações divinas e lapidemos as nossas ações para que nós possamos vir a ser mais prósperos e felizes a partir de agora. Isso me parece muito mais produtivo. Se nós unirmos esse ponto de vista à ideia de holismo, onde o divino é o todo e nós somos partes individualizadas dessa totalidade, portanto, carregamos centelhas divinas dentro de cada um de nós, acessar o divino é penetrar no real conhecimento sobre si mesmo, sobre o seu eu superior. Na prática, seguindo essa lógica, o tarô sempre me proporcionou visões extraordinárias. E é sob esse paradigma que eu procuro desenvolver o meu trabalho. Porém, não leve o meu ponto de vista como verdade absoluta. Essa é apenas a minha visão de mundo, a minha maneira de interpretar esse mistério fantástico que é o tarô. Como diz o físico Tom Campbell, seja um cético de mente aberta. Ou seja, não acredite em tudo que dizem por aí, mas esteja de mente aberta para absorver novas possibilidades, novas ideias. Eu acredito sinceramente que com o vídeo de hoje nós conseguimos conversar sobre boas ideias e algumas ideias erradas que, sob o meu ponto de vista, as pessoas têm sobre o tarô. É claro que existem muitas outras ideias, muitos outros mitos, muitos outros pontos de vista meus que eu vou deixar para possíveis vídeos futuros. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no meu canal Oficina Tarô e não deixe de divulgar o vídeo para as pessoas que você sabe que têm interesse nesse assunto. Então,
Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo.